Esse livro eu escrevi em 2019. Mostra o livro aí, não. Mostra isso. Esse livro eu escrevi em 2019. Na realidade, ele escrevi de uma tacada só, foi em 16 dias, mas eu tinha muito material coletado. Tem mais 350 páginas, porque esse seria o volume 1, o volume 2 seria... porque ele vai de 2013 até 2017, a convocação da Constituinte. 2013, a ascensão do Maduro. Curiosamente, ali eu explico como que tinha sido feito para ascender um indivíduo tão medíocre como o Maduro. E todos os atos de violência que ele executou até a Constituinte de 2017, que a Constituinte foi colocada em pauta para acabar com o Legislativo na época, que o Legislativo tinha sido vencido pela oposição. Pode acontecer isso em qualquer momento no Brasil, talvez. Vamos supor que a gente coloque vários senadores e vários deputados, alguém convoque uma Constituinte e acabe com a Constituição, com o Legislativo, porque foi o que eles fizeram. Fizeram uma Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituinte, o primeiro ato da Constituinte, passou a se sobrepor ao Legislativo. O Legislativo passou a não ter validade as determinações, as deliberações legislativas no Legislativo venezuelano. Eles assumiram o papel. Esse foi o volume 1, o volume 2 seria até a ascensão do Guaidó, o 3 do Guaidó até hoje, tá? Hoje, na época, era para o ano passado, meio do ano passado. E o 4 seria a ascensão do Hugo Chávez, que é um estudo interessante sobre um modelo de socialismo que o Chávez inventou. Então, isso aqui, só de fazer essa extensãozinha, porque só para que veja aqui no sumário, são 3 partes. Primeira parte, que é, para destruir um país é importante distorcer princípios e valores. Distorça o significado de democracia, distorça o sentido de uma Constituinte. Parte 2, uma crônica da violência. São quase 250 páginas mostrando a violência mês a mês e as estratégias usadas para destruir. Por exemplo, a Venezuela tem 5 forças armadas, uma delas é a milícia. As milícias, antes de ter a configuração que tinham, elas iam para as ruas e passavam com motocicletas metralhando as pessoas que estavam fazendo manifestações contra o governo. Apenas para que se tenha uma noção, chegou a ter um índice de 300 mortes num determinado mês, de pessoas que foram assassinadas nas ruas pelos milicianos bolivarianos na época do Chávez e do Maduro. Primeiro começa com o Chávez, mas o Maduro também foi o que mais utilizou. Aí falam muitas coisas, que o comandante vença, declare-se opositor então de direita, seja liderança do partido, tome conta do judiciário, acuse a oposição do que for necessário, na ONU assume o discurso de vítima do imperialismo. Então são vários... Estão falando da Venezuela ou do Brasil? Pois é. E no final uma reflexão sobre a ascensão da esquerda na América Latina desde o fim da década de 80, que eu faço uma pequena reflexão e uma contraposição direita e esquerda. É um trabalho que eu, sinceramente, foi muito bem elogiado por várias pessoas e ao ponto de eu ter recebido uma contraposição gigantesca, inclusive ameaças de morte. Caramba! Uau! Mas eu tive, pelo menos, o apoio de personalidades venezuelanas. Essas ameaças vieram de quem? De onde? Vieram desde indivíduos da esquerda, ameaças anônimas, ameaças de pessoas que, quando eu estava me manifestando em algum local, diziam que o dedo que estava apontando seria apontado para si, ordens específicas, sabe lá Deus de onde. Mas eu tive, pelo menos, apoio de algumas pessoas que foram espetaculares. Por exemplo, a Maria Tereza Belândria, eu tive o apoio do Guaidó. Maria Tereza Belândria é ex-embaixadora. A ex-embaixadora aqui no Brasil. Sim. A Só maravilhosa. Sim, a Gabriela Álvares, que era a consuleza. Tive apoio também não cheguei a conversar com o Capriles, mas tive apoio com o Rodolfo Lopes, agora me deu branco. É Rodolfo Lopes mesmo. Acho que é isso aí. O Lopes, o outro. O Lopes, que era, na época, o principal opositor. Tanto que eu entrevistei, eu cheguei a conversar muito com eles. E eu tive um apoio de um segmento muito grande da comunidade venezuelana no Brasil. Por quê? Porque naquele momento eu fui a única voz que tentou falar da destruição que o regime estava produzindo no país e das violências que o governo fazia. Havia indivíduos que descreveram que era o Chávez, falaram da vida do Chávez, e falaram algumas coisas sobre a política venezuelana. Mas eu escancarei de uma maneira que, inclusive, até aqui no livro, que não deu para eu ver no índice, eu não vou dizer como é que eu fiz a pesquisa por intermédio de quem eu consegui todo o material, mas expliquei como é que se dava a rede de espionagem do Maduro no Brasil e na América Latina, inclusive com os títulos que ele dava para cada categoria de espionagem. Isso que foi apresentado. Primeiro, eu quero pedir desculpa em relação ao nome. É Leopoldo Lopes, porque é uma afronta. E para quem não sabe, o Leopoldo Lopes, ele é sobrinho bisneto ou sobrinho trineto do Simão Bolívar. Ele e é para ver como é um absurdo ele imaginar que um vagabundo use o nome do seu triavô ou bisavô para criar um regime político ditatorial. E ele é que era o verdadeiro herdeiro do Simão Bolívar, o Leopoldo Lopes, que foi da oposição venezuelana. Mas com relação a essa questão que a gente está tratando, é interessante porque
Particularmente, o que está sendo colocado em voga nesse momento, primeiro é a ideia de que as relações internacionais não caminharam para a produção de um governo mundial, menos ainda de uma governança global. E não resolve nada. Graças a Deus. Por quê? Porque eu, particularmente, sou defensor de que não haja esse governo mundial e que a governança global ela seja mediada exatamente pela autodeterminação dos povos. E todo mundo vai dizer assim, então você está apoiando a esquerda. Não. Por uma razão muito simples. Eu sou a favor da defesa, sim, da soberania, mas tem um detalhe, como todos estão falando aí. O que configura a soberania propriamente dita? É a legitimação que a sociedade dá para o seu governo. Por isso que o Estado está configurado. O Estado, como um conjunto de instituições que organiza uma sociedade, só se configura quando essa sociedade legitima aquele governo que pega e fica produzindo as instituições que permitem o equilíbrio da sociedade. O que aconteceu na Venezuela foi a destruição de todas as instituições e a concentração do poder, deixando o povo do lado e tornando o povo um escravo. Não à toa que o que foi colocado aí pela população venezuelana é nada mais nada menos que os norte-americanos foram os libertadores. Sim, não foram fraudadas, exato, mas eleições e demonstrado que houve fraude. Houve uma demonstração clara, pontual, cabal e concreta de que houve uma fraude naquela eleição. Menos pro Celso Amorim. Menos pro Celso Amorim. Claro. Até o Lula botou em dúvida, mas depois ele retrocedeu, porque por você começar muito a falar de fraude em eleição, não sei não, acaba chegando em outros países mais ao sul. Mas não é o caso da gente estar tratando desses outros países. Ali, quando a gente fala da soberania, o grande problema é qual é o direito que tem um outro Estado de interferir nas determinações do seu Estado vizinho? Ora, se o Estado vizinho está configurado como Estado adequadamente, e visto o Estado é ter um governo legitimado pela sua sociedade, aí você tem uma ordem estabelecida, porque senão ele é um agente disseminador de desordem ao seu entorno. Essa que é a questão. Explica isso que vocês estão falando. Na doutrina Bush, que foi lançada em 2000, logo depois do ataque das Torres Gêmeas, o Bush falou duas coisas que eram essenciais. A primeira delas, não existe mais nenhum país que tenha a capacidade de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Sim. Ponto. 2, nós descobrimos que existem vários tipos de atores nas relações internacionais. E tem um tipo de ator, que é o ator criminoso, que é chamado ator difuso, que ele se dissemina nas relações internacionais travestido daqueles que são os atores normais, sejam empresas, sejam ONGs, sejam organismos internacionais, sejam governos de país. Aí ele falou... Defende interesses narcotraficantes que abastassem seus próprios interesses. Aí foi que ele falou, ele disse o seguinte, em função disso, o que nós temos? Nós temos sim configurado a existência de narco-estados e estados terroristas. O Talibã, quando tomou conta do Afeganistão, ali se configurou um estado terrorista, porque foi um Talibã que tomou conta de um governo e o governo passou a utilizar a população de um Estado para executar as suas ações que eram predominantemente terroristas. Essa é a ação que justifica, por exemplo, aquilo que você falou é perfeito, cara. Por exemplo, se o Bin Laden tivesse tomado conta de um país, isso estaria legitimado, ele seria imune? Não. Por quê? Porque dentro da nova lógica das relações internacionais, existem sim os estados terroristas. Qual é o limite que chega? O limite é o momento em que esse país ou esse estado está colocando sob risco as sociedades à sua volta e o mundo inteiro. O que o Trump falou? Enchi o saco. Acabou com os Estados Unidos e eu vou ajudar o mundo inteiro. É bem interessante que você trouxe a questão da paz por império e a paz pelo equilíbrio de poder. O que me parece, isso é que talvez seja, e eu gostaria de fazer uma pergunta, se de repente faz sentido esse tipo de interpretação, quando você observa que, além da paz por império e da paz por equilíbrio de poder, você tem a paz por hegemonia. O que seria a paz por hegemonia? Quando um indivíduo, ele tem capacidade de brigar individualmente com cada um e ganhar, mas ele não tem capacidade de brigar com todos coletivamente. A razão pela qual você começa a ter, talvez, eu não sei se isso faz sentido, mas não um renascimento de áreas de influência, mas os Estados Unidos terem percebido que eles precisam ter o bloco ocidental, e chamando do Ocidente, a América está toda no Ocidente, sob a sua esfera de influência, porque é uma forma dele manter a sua hegemonia com um protagonismo sobre os determinados outros grandes atores, entre eles a China. Aí, professor, é o seguinte, eu tenho tentado encontrar, sobretudo nos pronunciamentos do presidente Trump, a palavra Ocidente. Eu não tenho conseguido encontrar. Sim. Olha só. Isso é importante. Não tenho conseguido. Eu não tinha Aliás, vamos lá, o que é Ocidente? O Ocidente, para mim,
faz muito mais sentido como uma fórmula matemática do que como uma referência geográfica. Né? Então, por exemplo, o Ocidente é aquele país que privilegia economia de mercado, democracia representativa, liberdade de expressão, sistema multipartidário, Estado de Direito. Isso é o Ocidente. Por exemplo, a Austrália, que fica lá do outro lado do mundo, é o Ocidente. O Japão pós-45, nesse quadro, ele está muito mais próximo do Ocidente do que de qualquer outra referência normativa. Então, eu não tenho visto muito essa característica nesse presidente. O que ele fala, sim, é o America First, né, os Estados Unidos primeiro, sempre, né, colocando os Estados Unidos no primeiro lugar. Mesmo em termos de aliança, ele tem falado um pouco menos. O Peter Thiel, que aparentemente conhece muito o presidente Trump, diz o seguinte: olha, você precisa levar aquilo que o presidente Trump diz de maneira séria, mas não de maneira literal. Talvez essa, por exemplo, jogada com a OTAN, né, em que os Estados Unidos forçam os países europeus a ter uma maior contribuição orçamentária para a organização funcionar, seja, na realidade, um balão de oxigênio, do que simplesmente uma crítica, veja, eu não quero mais saber da OTAN. Né? Então vai depender muito, vai depender muito. Agora uma coisa sim que existe, está documentada e foi aprovada, foi publicada agora em dezembro, é essa referência ao que eles chamam de Western Hemisphere, que é a maneira pela qual nos Estados Unidos se diz continente americano. Isso sim.